Hoje é o sábado da Semana Santa. Sábado Santo, conhecido popularmente na tradição brasileira como sábado de Aleluia. No Brasil rural, talvez ainda exista esse costume até hoje, de no sábado fazer a malhação do Judas. As pessoas fazem um boneco grande e aí para representar Judas Iscariotes, e aí batem naquele boneco com pedaços de pau, cabos de vassoura e tacam fogo depois, para representar um castigo a Judas por ter ele traído a Jesus. E na versão urbana desta tradição, as pessoas colocam ou colocavam figuras de um boneco, mas com o rosto de um político conhecido, para dizer que aquela pessoa é digna de ódio, merece castigo. Então, simbolicamente, batem e queimam e destroem essa figura que odeiam. Não é uma representação de fundo verdadeiramente cristão essa, de jeito nenhum. Uma expressão de ódio. E o ódio não é de Deus. Não devemos permitir que o ódio encha o nosso coração. A nossa tendência é essa, a nossa tendência é de odiar. Mas não devemos permitir que ódio se instale em nosso coração de jeito nenhum. Quando Paulo fala da ação do Espírito Santo na vida dos que seguem a Jesus, a primeira característica, número 1, é amor, não é ódio. Mas ainda pensando no sábado da Semana Santa, tem algo que eu me ocupo, penso nisso há anos, que é o silêncio dos evangelhos com respeito ao sábado. Não sei se alguma vez você já parou para pensar nisso, se você já prestou atenção ao fato que os 4 evangelhos, cada qual tem uma perspectiva, um ponto de vista, cada qual tem um objetivo teológico, por isso que nós encontramos algumas diferenças entre um relato de um evangelho e de outro, cada qual tem uma fonte, que um evangelista, um autor teve acesso e o outro não. Então, tudo isso explica por que nós temos a mesma história contada, mas a partir de perspectivas, pontos de vista diferentes. Mas os 4 concordam com um ponto, ou em um ponto. Na verdade, concordam em mais de um, mas eu quero enfatizar um ponto em particular, que é o silêncio dos textos dos 4 evangelhos com referência ao sábado. Nós temos muitas informações referentes à sexta-feira e ao domingo, mas o sábado não. Quase como que se pulasse direto da sexta para o domingo. O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouco nisso? E já tem muito tempo que eu faço um exercício de tentar me colocar no lugar dos seguidores de Jesus, dos mais próximos dele, o que eles pensaram, o que eles sentiram naquele sábado. Não deve ter sido nem um pouco fácil para eles, porque afinal de contas, eles tinham todas as esperanças em Jesus. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Os evangelhos são claros quanto a isso. Jesus falava, explicava, mas eles não entendiam direito. O evangelho de João vai dizer que muita coisa, ou alguma coisa que Jesus falou, eles só foram entender mais tarde. Na hora, enquanto estava acontecendo, eles simplesmente não entendiam, mas estavam seguindo Jesus a si mesmo. E tinham algum tipo de expectativa, tinham alguma esperança. Só que tudo se frustrou na tarde da sexta-feira com a crucificação. E se tem algo que dói na nossa vida, na nossa experiência humana, é a gente ter uma perspectiva de algo, expectativa de alguma coisa, de algum acontecimento, e não acontecer o que estamos esperando. Dói. É muito difícil. Você espera, você confia, mas aquilo não aconteceu. É muito, muito difícil mesmo nós passarmos por isso. Você que está me acompanhando aqui agora, já passou por essa experiência, sabe muito bem do que eu estou falando. Sentimento de frustração,
tristeza, impotência, perplexidade, raiva, revolta, tudo isso vem, nós passamos por isso, como dizem por aí, tudo junto e misturado. Vontade de chorar, às vezes até choro mesmo, e desânimo, a gente não quer fazer nada numa hora dessa, né? Desânimo, o corpo reage, a nossa energia se esvai e não queremos fazer nada. Eu imagino que os apóstolos, cada um se refugiou na sua casa, no seu canto, não queriam nem sair de casa, não queriam ser vistos por outras pessoas e não queriam ver ninguém também. Mas esse silêncio do sábado nos faz pensar que a vida, às vezes, nos traz situações assim. A Bíblia apresenta o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como um Deus que se revela, um Deus que fala. Mas e quando esse Deus silencia? E quando o Deus que fala, cala? Nós esperamos que ele fale alguma coisa, mas ele não fala, ele mantém silêncio. É um teste de fé. Continuar confiando, mesmo quando Deus se cala. E este sábado eu entendo que deve ser para nós um dia de silêncio, então. Um dia de manter silêncio na presença de Deus. Nós estamos acostumados a pedir muita coisa, né? Abençoa isso, abençoa aquilo, me dá tal bênção, abençoa o fulano de tal, me dá, eu preciso. E são petições muitas vezes justas, legítimas. Mas eu entendo que nesse sábado nós devemos abrir mão até desse tipo de oração, de petição. Devemos abrir mão até disso e simplesmente silenciarmos diante de Deus, confiando que, mesmo que não entendamos, e nós não entendemos mesmo muita coisa, continuar confiando na expectativa que este sábado de silêncio não vai durar para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos aproveitar este sábado, então, para nos mantermos em silêncio diante de Deus, a contemplação desse mistério que está além da nossa compreensão, aprendermos com os irmãos da tradição grega, né, a tradição da esequia, né, o silêncio, né, uma espiritualidade que mantém silêncio diante de Deus. Não é uma espiritualidade do barulho, do grito, não é uma espiritualidade que se manifesta, né, com um barulho alto, mas é uma espiritualidade do silêncio. Confiando que, ainda que não entendamos, Deus está presente. O sábado da Semana Santa nos ensina que nem sempre as nossas perguntas vão ter resposta. Jesus clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta não foi respondida. Muitas vezes é assim. Nós perguntamos e Deus não nos responde. Nós vamos confiar assim mesmo. Esse é o grande desafio que o Sábado Santo nos traz. Coloque aí nos comentários, você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar nesse sentido? O que você pensa a respeito? Alguma vez você já prestou atenção no que significa o silêncio dos evangelhos quanto ao sábado, que nós chamamos de Sábado Santo? Clica aí na mãozinha do joinha, compartilhe esse conteúdo com alguém que você pensa que poderá fazer sentido para aquela pessoa. Inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão. E que Deus conceda a você paz neste sábado de silêncio. Que Deus conceda a você, a mim, a nós todos, paz, mesmo nos momentos em que Ele não fala nada, mas que tenhamos paz confiando assim mesmo.